A oração é o segredo para o sucesso em cada área da nossa vida. Se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, você precisa orar. Por essa razão que na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e versículo 17 está escrito: orai sem cessar. A oração é uma chave tremenda para abrir os tesouros dos céus para a sua vida. Se você quer experimentar o suprimento dos céus, você precisa aprender a orar. A oração também é uma arma poderosa para desfazer as obras do diabo. Por isso ele faz tanta oposição à oração. Quando você decide orar, as resistências espirituais se levantam. Nós lutamos contra hostes infernais, porque os demônios sabem o poder que tem a oração. Por isso, quando você faz um propósito de orar, o telefone toca, você se lembra de coisas que precisa fazer, a criança chora, alguém bate na porta e o seu interfone toca. Tudo isso é uma conspiração maligna contra a sua vida, para que você não ore. Todavia, para restaurar a vida de oração, nós precisamos entender alguns princípios. O primeiro princípio é que a oração mostra o quanto dependemos de Deus. O alvo de Deus não é que você ore 3 vezes por dia. O alvo de Deus é que você viva uma vida de oração. Assim como você respira, você deve orar a todo tempo. Porque a oração é um instrumento de Deus para medir o quanto nós dependemos dele. Se você não depende de Deus, você vive uma vida natural. A nossa dependência do Senhor é medida pelo nosso tempo de oração. Quem depende ora. Quem não ora é porque não depende. Por isso, o primeiro requisito para uma vida de oração é a necessidade. Você já parou para observar que, quando você está realmente num momento difícil, você não apenas ora mais, como também ora com mais intensidade. Tem situações que nos obrigam a nos voltar para a oração, porque nós entendemos que se Deus não intervir vai ser um caos. A nossa vida de oração é restaurada, quando nós entendemos que nada podemos fazer sem a direção de Deus. Portanto, se você depende, ore. O segundo princípio é que a oração é comunhão com Deus. A oração é um relacionamento do nosso espírito com o Espírito de Deus residente em nós. Nosso espírito foi unido ao Espírito do Senhor. E a maneira de nós desfrutarmos dessa comunhão é através da oração. No livro de 1 Coríntios capítulo 6, e versículo 17 está escrito: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você foi amalgamado ao Espírito de Deus. Mas você ainda precisa conectar o seu espírito para perceber a presença do Senhor. Por isso, independentemente de você ter ou não uma necessidade de pedir algo, a oração é um desejo do nosso espírito de estar permanentemente conectado no Senhor. Perceber a presença de Deus é de suma importância na nossa vida. Quando não desenvolvemos uma vida de oração, nós perdemos a capacidade de perceber a presença de Deus. E quando isso acontece, o senso de estar sozinho e sem ninguém nos leva a ceder à tentação e ao pecado. A falta de oração, portanto, é um fator de quebra de consagração. O terceiro princípio é que a oração é comunicação com um Deus que nos atende. Deus é uma pessoa confiável e acessível, porque ele nos entende. Certamente ele se fez homem para nos entender e ser nosso advogado. Ele alegra-se quando colocamos nele a nossa confiança. Ele mesmo providenciou os meios para se relacionar com cada um de nós, que foi o sangue de Cristo. Por isso podemos nos aproximar dele confiadamente. O sangue nos deu o direito de acesso e o poder de estar junto dele. Quando nós oramos hoje, há um homem que está ao lado do Pai e que intercede por nós. Muita gente não ora porque não sabe que Deus o entende. Ele acha que ele vai falar, mas Deus não vai entender o que ele está falando. Mas agora você sabe. Ore com ousadia. Ele está esperando a sua oração para responder a você. Se você quer receber algo da parte de Deus, você precisa orar. Existem muitos milagres que vão acontecer na sua vida quando você reativar sua vida de oração. Por fim, o quarto princípio é que a oração é o meio de invocarmos o nome de Jesus. O homem vai a Jesus pela oração, e todo o seu andar com ele é firmado na oração. Romanos capítulo 10 e versículo 13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que para ser salvo, você já começa orando. Não é uma oração longa.
É uma oração que envolve apenas um grito de socorro dizendo: Jesus, salva-me. E a salvação entra em sua vida. É possível ser salvo sem uma oração? Não. Se você nunca chamou pelo Senhor, você ainda não alcançou a salvação. Comece o seu dia aquecendo o seu espírito pela manhã. Todos nós precisamos de aquecimento em todas as áreas do nosso ser. O seu corpo precisa de aquecimento. Se você não aquecê-lo apropriadamente, ele não reage bem. O nosso espírito também. Ele tem que ser exercitado. Durante o dia, crie o hábito de falar expressões como: Aleluia! Glória a Deus! Senhor Jesus! Essas coisas têm o poder de liberar algo no reino do Espírito e ativar sua vida de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque todos nós podemos nos achegar a Ti, por meio da oração, e também nos perdoe, porque muitas vezes oramos de uma forma interesseira e egoísta, simplesmente para alcançar uma bênção. Mas sabemos que o Senhor nos criou para se relacionar com cada um de nós. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, nos deu livre acesso à sua presença, mas quando oramos, nos tornamos mais íntimo do Senhor. Que todas as pessoas que foram alcançadas por essa mensagem, possam restaurar sua vida de oração, e entender que a oração revela o quanto elas dependem do Senhor. Senhor, que todos nós venhamos priorizar uma vida de oração, porque fazendo isso, vamos crescer na nossa comunhão, no nosso relacionamento, e na nossa intimidade com o Senhor. Que assim seja. Amém. Essa foi mais uma mensagem do canal Minuto com Graça. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para receber novos vídeos, e não se esqueça de deixar o seu like. Deus te abençoe ricamente.